Um detalhe muito pequeno está ainda atrapalhando o anúncio de Pedro Raul, mas nada que vá tirar o seu sono. Pedro Raul é jogador do Vasco e nós vamos falar muito dele, seus números e aquilo que ele pode somar sendo referência, camisa 9 ou 11, porque ele no Goiás jogou com a 11. Como joga Pedro Raul? O que o Vasco precisa de companheiros de Pedro Raul para fazer com que ele brilhe também em 2023? E vamos falar de mercado. Olha, o que o Vasco tem de proposta, de sondagem, de gente contactada no mercado, haja ofício espalhado por aí, pelo Brasil e pela América do Sul. Vamos trazer coisas novas, informações novas que pipocam todo dia. E no último bloco, nós vamos falar sobre uma polêmica. O grande craque do Vasco, Edmundo Alves de Souza Neto, reclama de um acordo que teria acontecido para um jogo no final do ano. O que será que aconteceu para esse jogo não estar mais marcado para o dia 21 de dezembro? Essas e outras notícias no News, como sempre, em respeito a você, torcedor do Vasco, recheado. A gente vai trazer já já. Depois dela, toca a guitarrinha. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews nessa quinta-feira, dia 15 de dezembro de 2022. Dê aquela curtida, compartilhe o link pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Seja membro do canal Atenção Vascaínos para você poder participar das lives, participar do grupo de Telegram, do grupo de WhatsApp, vale muito a pena. Grande abraço a você que está entrando de membro no canal, seja bem-vindo à nossa família. Quero dar 2 recados antes das notícias. Primeiro, da 1xBet. A 1xBet, que para minha alegria, parceira das antigas, está de volta. A 1xBet, que é ligada a grandes clubes da Europa. Olha, grandes clubes fazem parceria com a 1xBet, como o Liverpool, como o Lyon, como o Barcelona. Tem muita gente grande que faz esse tipo de ligação com a 1xBet, que é uma empresa que dá muito retorno. E olha, para vocês terem uma ideia, amanhã tem 2 jogos. Tem PSG e Paris Futebol Clube. E tem também, 12h30, Liverpool e Milan. Amistosos. Você pode apostar através da 1xBet. O link está aqui embaixo. No primeiro comentário, você entra lá e você faz o seu cadastro e coloca a palavra Vascaínos para você dobrar na primeira aposta para ganhar o seu dinheiro. E domingo tem a decisão da Copa do Mundo e sábado tem a decisão de 3º e 4º lugares. Aposte, ganhe o seu dinheiro. A 1xBet paga bem, paga rápido, é uma empresa muito séria. Agora eu vou dar o recado da tribo. A tribo dos descontos é uma comunidade de apaixonados por descontos. Você tem aqui na descrição um link para você entrar, vai pagar nada. Você vai lá e escolhe um grupo, se joga de cabeça num grupo da tribo e você vai estar dentro de um grupo com as maiores lojas em promoção. Amazon, Americanas, Submarino, Magazine Luiza e olha, tem tudo quanto é tipo de produto. Tem cerveja, tem tênis, tem comida, tem roupa, tem eletroeletrônico, todo tipo de promoção. E você sabe que nas lojas físicas o valor sempre é um pouquinho mais alto do que se você comprar através dos sites, enfim, desses sites de compra. Entre no grupo e aproveite os descontos. Eu vou entrar aqui no meu grupo da tribo. Atenção, tô chegando aqui no grupo da tribo. Tá aqui, ó. O meu grupo da tribo tá aqui, ó. Vou começar com o Smart TV Samsung 60 polegadas para esse final do ano, hein? R$ 3.099,99 em 8 vezes no cartão de crédito. Maravilha, boa promoção. Cerveja Heineken, alô Amadeu, barril 5 litros, R$ 94,90 em 3 vezes no cartão de crédito, no boleto ou no Pix. É legal porque vocês veem aí a variedade, quer ver? 4 pacotes, fralda descartável, Turma da Mônica, 50 unidades, R$ 126,50 em 3 vezes no cartão de crédito, boleto ou Pix. Tem de tudo aqui. É uma loucura essa tribo que adora um desconto. Venha pra tribo também.
Torcedor do Vasco passou o dia todo hoje na angústia. Eu sei que ele ficou na angústia. Eu até me desliguei um pouco de rede social, essas coisas, porque tá todo mundo com os nervos à flor da pele. Cadê o Pedro Raul? Cadê o Patrick que veio do Bahia? Eu vou chamar só de Patrick, tá? Porque negócio de Patrick de Luca, aí parece o Emerson Rocha, que troca Patrick de Luca por Patrick de Paula. Chamar só de Patrick, não tem outro Patrick no Vasco. Patrick e Pedro Raul. Cadê? Por que não anunciaram os jogadores? Olha, a gente até entende que as questões burocráticas fazem parte. Mas quando são detalhes tão pequenos, por que não trazer essa informação? E eu entendo que o Vasco não esteja querendo fazer isso porque não é a operação de hoje. Mas aqui estamos nós, exatamente para isso, para a gente tentar desvendar esses mistérios. Porque o Vasco está hoje, através da Vasco SAF, fazendo o xixi no pinico. Não tem erro, não tem para onde tirar. Tudo acertado. Pedro Raul e Patrick já têm contratos assinados. Posso garantir isso ao torcedor do Vasco. Ambos já botaram lá o jamegão. Estão os dois assinados com o Vasco. Mas eles não podem, e se vocês prestarem atenção, quase não tem foto dos treinos do Vasco. Vocês perceberam nesses últimos dias, treinos? Porque os jogadores não podem treinar nem Pedro Raul, nem Patrick. Nenhum dos dois. O Pedro Raul até postou uma foto ontem. Aí a foto dele treinando. Ele fazendo atividades, treinando, mas fora, numa academia fora. E por quê, caro torcedor? Por um detalhe muito simples. Patrick e Pedro Raul têm vínculo ainda com Bahia e Goiás. Ambos têm contrato até 31 de dezembro. E é o que falta, o detalhe final que falta. O mais difícil, que foi a negociação, os japoneses quiseram mudar em cima do laço, o Vasco topou, acertou, aceitou. Claro que tem a questão do fuso horário, ainda tem documento que está vindo de lá, já assinado pelos japoneses, mas sempre tem aí um intervalo de 24 horas. Mas agora está faltando a questão de liberação, o ok, de Goiás e Bahia, sem problema nenhum, não vai haver nenhum problema, para que os jogadores possam, aí sim, registro de contrato, ir para a CBF, serem inscritos, é o trâmite. A coisa parece muito burocrática, mas é para dar certeza do negócio. Não há essa preocupação de, não, vamos anunciar logo. Não, tem que estar tudo certinho, tudo direitinho. O registro do Vasco está pronto para fazer, o registro da CBF está pronto para saber, o Vasco também está com tudo ok, tudo assinado, jogadores com contratos assinados. Chegando essas duas liberações, que vão chegar provavelmente agora de noite, o Vasco da Gama amanhã anuncia a contratação oficial de Pedro Raul e também de Patrick, os dois jogadores que estão chegando como primeiros reforços para o Vasco da Gama. O torcedor pode até perguntar, vai ter mais contratação até o final do ano? Vai. Até o final do ano o Vasco vai apresentar mais gente, precisa, para que já no início de janeiro o Maurício Barbieri já tenha um número de jogadores, já está tendo treino até coletivo, que eu estou sabendo, mas que ele tenha já um número legal de jogadores para aí sim intensificar o trabalho visando a estreia no Carioca e também a estreia nos amistosos, principalmente do dia 17 contra o River Plate. Mas vai ter gente contratada até metade de janeiro. Final de dezembro, metade de janeiro, o Vasco vai anunciar mais gente. Mas vai fazendo o seu elenco até abril, que foi a data estipulada pelo diretor executivo Paulo Brax. Dito isso, nós vamos apresentar o principal reforço do Vasco até agora. Na verdade, foram dois, mas ele é o principal, com todo respeito ao Patrick de Luca. Pedro Raul, atacante de 26 anos, 1,93 m, com passagens por fora do Brasil, jogou no Japão e jogou no México. Você vai ver aí 3 artes do site Transfer Market para mostrar que o Vasco está contratando um jogador diferente, especial principalmente pela idade. A primeira arte do site Transfer Market mostra a carreira de Pedro Raul. São 165 partidas, 54 gols. O melhor desempenho dele foi esse ano, com 26 gols na temporada, 19 no Campeonato Brasileiro. Na segunda arte, por clube, o Goiás foi o melhor clube. Esse foi o melhor ano de Pedro Raul. 50 jogos, 26 gols, 2 assistências. No Botafogo foram 38 jogos, 11 gols
uma assistência. E no Atlético Goianiense, 35 jogos, 8 gols e 2 assistências. E na Série A, a última arte do site Transfer Marketing, são 59 jogos que ele fez, jogando por equipes na Série A, 26 gols e 3 assistências. Pedro Raul, que esteve na lista dos 50 de Tite. Tite incluiu Pedro Raul na lista de todos aqueles que poderiam ir para o Mundial do Catar, tal a temporada que ele fez. Foi um grande jogador que o Vasco contratou? É um jogador que pode ajudar muito? Como é que joga o Pedro Raul? O que ele pode agregar? E também, como deve jogar o Vasco para que Pedro Raul tenha, no ano de 23, o mesmo desempenho do ano de 22? Eu vou ouvir o nosso analista tático, que conhece muito de bola, o querido Jean Faísca, que vai falar de Pedro Raul e vai ilustrar com gols importantes. Gols de perna direita, gols de perna esquerda, gols de cabeceio, que prova que Pedro Raul não é um jogador apenas grandão de área. Sabe jogar fora da área, sabe ser artilheiro na pequena área, enfim. Vamos ouvir Jean Faísca, que vai falar sobre o novo artilheiro do Vasco, que aliás é a dúvida. Vai jogar com a 9 ou com a 11? Porque ele jogou com a 11 no Goiás nesse Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir então Jean Faísca. Salve, torcedor vascaíno ligado aqui no News. Hoje eu tô passando por aqui para falar sobre essa contratação do atacante Pedro Raul. Primeiro, deixar claro a importância que o Vasco dá em conseguir a contratação do vice-artilheiro da Série A desse ano. Um jogador que chegou no Goiás, aliás, se o Vasco lá no início do ano tivesse aí um aporte de $200 mil, já teria feito aí uma Série B pelo Vasco. O Pedro Raul é um jogador que tem algumas peculiaridades. Por exemplo, esse ano, dos 19 gols que ele fez com a camisa do Goiás no Campeonato Brasileiro, apenas um gol, o último, que foi contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, foi com mais de um toque na bola. Ali ele recebeu a bola e acabou colocando na saída do goleiro. Os outros 18 gols do Pedro Raul, durante a Série A desse ano, foram todos de primeira. Ou seja, essa é a principal característica do Pedro Raul. Um centroavante que precisa de pouco espaço e pouco tempo para definição. E isso é muito importante num futebol igual é praticado hoje, que tem muito pouco espaço, em que as linhas são muito compactas. Quanto mais rápido um jogador conseguir definir uma jogada, melhor. E o Pedro Raul consegue fazer isso com maestria. Alguns gols dele, ele procura o posicionamento do segundo pau, onde ele faz a leitura quando ele está correndo para dentro da área, percebe a movimentação dos zagueiros e acaba buscando sempre o segundo pau, o cruzamento. Tanto em bola pelo chão, quanto no jogo aéreo. Aí é muito mais tranquilo para ele, até porque com 1,93 m fica muito mais fácil. Um centroavante que eu classifico ele como ambidestro. E coloco para vocês aí, por exemplo, esse gol que ele fez contra o Santos, na Vila Belmiro. Ninguém é cego de uma perna, o jargão utilizado no futebol aí, quando não é a perna dominante, e consegue fazer um gol de cobertura desse com a perna esquerda. Ele tem como perna dominante, sim, a perna direita. Agora, um jogador que consegue definir uma jogada com a perna que não é a boa dessa maneira aí, deixa claro que se tiver a possibilidade dela sobrar na perna esquerda dele, ele acaba colocando para dentro da rede. E o que eu vejo agora que é fundamental, dentro de um esquema que o Barbieri quer para o Vasco do ano que vem, que é, melhor falando, uma equipe que pisa muito na área, que chega com muitos jogadores dentro da área, e com um centroavante com essa característica que não precisa de muito espaço para definição, é excepcional. Lembrando que ele vem de um Goiás, que é um jogo que ele tinha lá como o seu treinador, que optava muito por esse jogo de reativo, esse jogo de contra-ataque. A gente sabe que o Jair Ventura se caracterizou por ser um cara que busca muito contra-ataque, ele já conseguiu desempenhar esse papel. Agora, torcedor, imagina o Pedro Raul sendo servido, um jogador que, se a equipe tiver um volume de jogo e a bola ficar rondando ali a área, o quanto de oportunidades ele não pode aí acrescentar e fazer para o time do Vasco. Eu acredito que seja uma grande contratação, um jogador com potencial enorme. O Vasco, que nos últimos tempos trouxe aí o Cano, que já era um jogador à época com mais de 30 anos, com um sucesso no futebol colombiano.
Hoje, com sucesso no futebol brasileiro, com 26 anos e por tudo aquilo que o Pedro Raul apresentou no Campeonato Brasileiro esse ano da Série A, eu acredito que é uma segurança grande que o Vasco vai ter um grande homem-gol. Em relação à mesma época quando o Vasco trouxe o Cano, eu diria que essa contratação do Pedro Raul hoje, até por ele já estar ambientado ao futebol brasileiro, uma contratação com uma possibilidade de dar ainda mais certo do que o argentino deu lá no início e no meio da sua passagem pelo Vasco. Mas pelo final a gente já sabe como foi. Então um contrato de 3 anos, volto a falar, um jogador ambidestro, um jogador bom no jogo aéreo e com o modelo de jogo que o Barbieri quer empregar no Vasco, eu acho que tem tudo para dar muito certo. E deixando claro também que não é só goleador, não é um homem fixo da área. Se precisar fazer esse jogo associativo, esse jogo de tabela, saindo da área para tabelar com os meias e com os extremas para entrar em diagonal, ele fez isso muito bem também na equipe do Goiás. Abraço, galera! Então, qual é a sua opinião sobre Pedro Raul? Foi uma grande contratação pelos números, pela idade, por ter sido selecionado, inclusive? Poderia ter ido à Copa do Mundo? Sim, poderia. Estava entre os 50 do Tite. Você acha que foi uma contratação de impacto ou nem tanto? Quero ouvir a sua opinião aqui embaixo. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre mercado. Tem muita coisa acontecendo. O Vasco está com muita proposta por aí, gente. Tem muito jogador e tem novidade. Tem novos nomes que a gente vai trazer na sequência do AVNews. Se liga aí. A Brasil TV não só contém mais de 500 canais ao vivo em UHD 4K para filmes, séries, desenho animado, animes, esportes e notícias, mas também tem a gama mais completa de conteúdo sob demanda. Os últimos filmes, séries, crianças, conteúdo adulto e agora Copa do Mundo do Catar, que também pode ser vista sem obstáculos pela Brasil TV. Baixe a versão móvel se quiser ver em qualquer lugar, ou a versão para televisão se quiser ver com a família e amigos. Prepare-se para a Copa do Mundo do Catar. Você pode baixá-la na descrição, convide os amigos, para você poder aproveitar e ter desconto. Faça o download agora. É a Brasil TV. E na abertura desse segundo bloco, eu vou falar da Mais Ágil. A Mais Ágil que dá condição a você de antecipar aquele dinheiro do fundo de garantia por tempo de serviço. Faça uma pesquisa, veja se você tem esse dinheiro guardado. Se tiver, procure a Mais Ágil, o telefone está aqui embaixo aparecendo na tela e eles vão fazer a antecipação. Tem expertise para fazer a antecipação dessa grana. Imagina, você pegar esse dinheiro aí no final do ano, em menos de 24 horas eles conseguem fazer isso. Procure o pessoal da Mais Ágil, um grande abraço ao querido Sérgio, para que você possa ter essa grana antecipada. Não deixe de fazer isso, é dinheiro que cai na sua conta para você fazer o que você quiser, pagar uma viagem, comprar um presente para a esposa ou para o marido. Veja bem, não perca essa chance. Bom, enquanto o mercado está agitado, e a gente vai falar nesse bloco sobre tudo isso, o time do Vasco está fazendo pré-temporada, está treinando, está participando de atividades físicas, atividades médicas. Você está vendo aí, inclusive, o zagueiro Ulisses, numa postagem feita pelo pessoal da Fisiologia do Vasco, numa nova instalação dentro do CT Moacir Barbosa, treino ligado à área aeróbica. Os jogadores estão fazendo trabalhos específicos com aparelhos que foram comprados, uma nova instalação, o zagueiro Ulisses está aí fazendo, e jogadores novos estão trabalhando na transição, como principalmente os jovens. Aí na foto o Paulinho, lateral direito, que provavelmente vai ser mais aproveitado nessa temporada, e o atacante Eric Marcos. Mas é pouco. Precisa-se ter mais gente, precisa-se ter mais jogador. E a direção do Vasco está totalmente consciente disso. Como a gente falou no primeiro bloco, o Patrick de Luca está dependendo da situação também do Bahia, de uma liberação tranquila, porque o jogador tem contrato, mas sem problema nenhum, é jogador do Vasco, inclusive está indo ao CT, não pode treinar ainda, exatamente por isso, porque treinando estará quebrando um protocolo, porque tem contrato com outro clube, treinando em outro clube, mas é uma burocracia tola que amanhã estará resolvida. O Patrick de Luca vai ser transferido, vai entrar no bid da CBF, vai poder ser jogador do Vasco, ser apresentado normalmente. Mas o Vasco está com muita proposta no mercado.
Eu posso dizer isso ao torcedor. Tem muita coisa espalhada e pipocando para tudo quanto é lugar. O Emerson Rocha trouxe informações hoje de manhã de jogadores que estão sendo contactados. O Wesley, atacante do Palmeiras. Enfim, tem muito jogador sendo contactado. Nós trouxemos informações já durante a semana passada de outros jogadores. Jogadores em que o Vasco tinha possibilidade de fazer proposta, mas no início acabou pensando, porque era algo muito de leilão, como foi no caso do Wellington Rato, a questão do Davi Terãs. Enfim, o Vasco está trabalhando. E ontem eu trouxe uma informação que talvez poucas pessoas tenham percebido, quando eu trouxe a palavra do empresário do uruguaio Franco Fagundes, que aliás até vou fazer aqui uma meia-culpa, errei o nome do empresário dele, disse Marcelo Moreno, e não é Marcelo Monteiro, porque o irmão dele, Paolo Monteiro, foi zagueiro da seleção uruguaia durante muito tempo, zagueiro da Juventus da Itália, famosíssimo. Não é Moreno, é Monteiro. Marcelo Monteiro me disse que, por exemplo, em maio já recebeu uma visita de um chefe scout do Vasco, foi o Vitor Bastos. Você lembra quando ele fez aquela viagem para Argentina, Uruguai? Enfim, já em maio, e eu falei isso aqui para vocês, no caso do Martim Orreda, desde abril, o Vasco está mapeando os jogadores já na expectativa da SAF, e em outubro o Sebastián Arens foi lá para já fazer a formalidade das propostas. Então, o Vasco está há muito tempo com contatos estabelecidos, uma rede de contatos enormes, como a gente já trouxe aqui, são mais de 10 trabalhando no scout do Vasco e também da 777, além de um departamento específico, quase que um pente fino para todos os jogadores. Então vamos falar de alguns, porque surgem sempre jogadores. E a gente não está aqui porque tem muito empresário que liga, que passa, e a gente tem que apurar para entender se não é cavada, se não é forçação de barra. Então todos os jogadores que a gente tem falado aqui são jogadores que a gente tem a confirmação, sim, de alguma forma, do próprio Vasco, de pessoas ligadas ao Vasco. Hoje está difícil apurar alguma coisa dentro do departamento de futebol, mas aí vale o conhecimento, muita gente que a gente conhece do mercado, empresários, pessoas, enfim, gente que pode nos dar essa confirmação. A questão do Franco Fagundes, eu descobri mais alguns detalhes. Como eu trouxe ontem, o Vasco fez no dia 5 de maio um primeiro contato e no dia 29 de outubro um segundo contato. O papo foi muito bom, mas é um jogador de 8 milhões de euros, caríssimo, muito caro. O Vasco tem a concorrência de um clube dos Estados Unidos que já fez a proposta e até se comenta que seria um desperdício um jogador desse talento, 22 anos de idade, e jogar na MLS, praticamente sumir no futebol um jogador assim. Por isso o empresário dele, o Marcelo Monteiro, me disse ontem também que espera contato de Portugal, da França, da Itália, da Espanha. Já há agentes e pessoas ligadas a clube que pediram o encerramento do Mundial no próximo domingo para aí sim manifestar algum tipo de proposta. Mas o Vasco já fez uma proposta ao jogador, já fez uma proposta financeira ao atleta, daquilo que poderia ser para ele ganhar aqui no Brasil. E não é tão muito do que ele ganha no Uruguai. Isso também não entusiasmou muito. Talvez porque o Vasco veja uma dificuldade na questão de pagar 8 milhões de euros por melhor que seja esse atleta. E aí, eu ontem também trouxe essa informação. Franco Fagundes é um jogador que interessa, mas há outros jogadores nessa posição mapeados. Estou trazendo mais um. Essa informação eu tive confirmação absoluta. Uma alternativa, e olha, essa é muito mais viável, é de um paraguaio, meia do Racing Clube da Argentina, Matias Rojas. Você vai ver lances dele aí, jogador de 27 anos de idade, 1,83 m, 78 quilos, 17 jogos na temporada, 5 gols, 4 assistências, muito talentoso, canhoto, daqueles jogadores de perna esquerda tradicionais, aqueles meias tradicionais. Jogador da seleção paraguaia, sempre convocado para a seleção do Paraguai e que tem uma questão que pode facilitar. Ele tem contrato até o dia 30 de junho do ano que vem. O que pode, a partir de 1º de janeiro, por exemplo, fazê-lo assinar um pré-contrato. Ou então sentar-se com o Racing, para o Racing não perder dinheiro.
O Racing Clube está trazendo um outro jogador para a mesma posição, porque provavelmente o Rojas não vai ficar lá. É um jogador que tem apenas uma situação que incomoda, ele não é um jogador tão participativo, mas é muito talentoso, é de muito talento e de capacidade de jogo, de fazer o jogo andar. Talvez não seja aquela correria, aquela intensidade, mas bem preparado, motivado. Matias Rojas é um jogador que interessa demais ao Vasco da Gama, que está ali na espreita. Eduardo Cudê foi treinador dele no Racing, chegou a comentar o nome dele no Atlético Mineiro, mas ontem Rodrigo Caetano deu uma entrevista de que ele não será o jogador a substituir Nath Fernandes, o meia que veio do River para o Atlético e que está saindo do Clube Mineiro. Mas que o Cudê gosta muito dele, foi campeão inclusive no Racing com o Matias Rojas. A situação envolvendo o goleiro Kehler está ficando difícil. O Internacional de Porto Alegre está duro para negociar e começa a se pensar que talvez não valha tanto fazer um esforço tão grande diante dessa situação de negativa constante do Internacional de Porto Alegre. Os outros 3 goleiros que o Vasco tem interesse, um já foi contactado praticamente já de proforme, é Léo Jardim, goleiro que tem a situação mais tranquila para se voltar ao Brasil. Léo Jardim tem 27 anos, é goleiro do Lille, da França, foi campeão da Supercopa da França em cima do PSG, jogou Champions League, fez ótimos campeonatos em Portugal pelo Rio Ave, é um goleiro seguro, é um goleiro de muita técnica, excelente com os pés, tem ainda mais 1 ano e meio de contrato com o Lille da França e é um jogador mais barato. O Lille o comprou através de Luiz Campos, diretor que estava no Lille e que foi para o PSG. E aí que foi o problema do Léo Jardim. Quando ele saiu de lá, ele perdeu um pouco do espaço. E hoje o Lille, que está precisando de grana, está querendo dar mais prestígio a um jovem que está lá. O Lille pagou 5 milhões de euros pelo jogador, mas dá para negociar por menos para o Vasco ter esse goleiro. Ainda não está totalmente descartado o Kehler, muito pelo contrário, mas está na hora já de definir um goleiro. O Vasco só tem os jovens, já que o Thiago Rodrigues não vai ficar. Vamos esperar. E uma outra informação, lembra que eu falei da questão do Natan, dos 6 milhões que o Santos está pegando para ele, daquela dívida do Boa Vista, que o Vasco poderia, sim, poderia usar esse dinheiro para ter algum jogador? Há um jogador que está no gatilho, que está sendo muito observado. Trata-se do lateral esquerdo Lucas Pires, jogador que veio do Corinthians em julho de 2021, veio para a base, ele foi vice-campeão da Copa São Paulo pelo Corinthians e foi para o Santos, preferiu ir para o Santos, queria jogar no Santos. E foi tão bem na base que acabou sendo colocado no time profissional e estreou contra o Corinthians em Itaquera. E jogou muito bem. Jogador que fez 39 jogos com a camisa do Santos, 5 assistências, tem 21 anos de idade, 1,82 m, teve bons momentos no Santos. Nesse segundo semestre acabou perdendo um pouco o espaço, não teve tanto rendimento, acabou perdendo também de novo a posição para o Felipe Jonathan, que é um jogador que saiu, que era titular machucado, ele entrou, assumiu a titularidade e foi muito bem, mesmo com o Felipe Jonathan bem, teve que ir para o banco, mas aí depois o menino Lucas Pires acabou não rendendo, é um jogador que está muito no perfil e seria por essa permuta, talvez nem tanto pelos 6 milhões, é muito dinheiro por esse jogador. É um jogador que tem contrato até maio de 2026, mas por conta dessa situação aí do Santos, de depender do dinheiro, o Lucas Pires não está sendo tão utilizado, é uma dúvida para o ano que vem, porque ele terminou em baixa no Santos Futebol Clube, de repente é uma alternativa, é uma aposta boa para ter um jogador dessa monta a partir do ano que vem. É isso, tem muita coisa acontecendo, notícias que a gente traz aqui, porque eu também tenho isso, não gosto de ficar falando muita coisa para o torcedor não ficar naquela de muito nome. Os nomes que a gente traz são nomes que estão na pauta, nomes que foram procurados. Se a coisa vai acontecer, aí depende do Vasco, depende do mercado. A nossa função é trazer a notícia. E nós estamos trazendo essas informações aqui no News. A gente volta já já, no último bloco do nosso programa. Quer conhecer um lugar maravilhoso? Um lugar para você levar a sua família, para você desfrutar do melhor da culinária, do melhor dos vinhos e do melhor da natureza? Vá até Mendoza.
a segunda cidade mais visitada na Argentina, depois da capital Buenos Aires. Conheça Mendoza, uma cidade linda, e a Dicas de Mendoza vai torná-la ainda mais para você. Grandes roteiros, passeios, visitas e incursões nas vinícolas mais famosas da América do Sul. É o Enoturismo, o turismo de vinhos, que está nessa cidade banhada por belezas naturais. A Dicas de Mendoza tem parceria com mais de 120 agências de viagens, levando mais de 10 mil clientes satisfeitos para a Argentina. São 25 anos de experiência para você aproveitar. Visite no Instagram, @Dicas de Mendoza, ou no site dicasdemendoza.com.br. Faça seu orçamento. Procure o Adriano Barbosa, grande vascaíno, ou então sua esposa Helena. Os dois fazem um trabalho extraordinário e vão levar sua família para você se divertir. Tem passeio de balão, tem cavalgada com churrasco, tem muita coisa bacana para você aproveitar. Dicas de Mendoza. Fica a dica para você. E para encerrar o Avenews de hoje, vou falar primeiro do Renda Extra, que está ajudando muita gente a ganhar dinheiro. Você que quer ganhar uma grana extra nesse final do ano, tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link. R$ 47,00 é o curso Lucrando em Home Office. Você aprende no conforto da sua casa. Se tiver um bom plano de dados, uma boa internet no seu computador, você consegue aprender. Sem ir para a rua, sem patrão, sem trânsito, absolutamente nada. Tem uma equipe de suporte que dá toda a assistência para você. Mas se você não conseguir, eles devolvem o seu dinheiro. Que maravilha! É o Renda Extra, Lucrando em Home Office, aqui no canal Atenção Vascaínos. E agora eu vou pedir para botar aí na tela a promoção do site arquibafc.com.br para essa belezura aqui, ó. Copos exclusivos do canal Atenção Vascaínos. Muito obrigado ao querido Márcio Romano. arquibafc.com.br. Preste atenção, para você ganhar esse copo. Você fazendo qualquer compra, você entrando no site, você tem o WhatsApp e você tem também a área que você compra. Você colocando em observação ou então mandando para o WhatsApp, que está, como eu disse, na tela inicial. Atenção Vascaínos, comprei pelo canal Atenção Vascaínos. Qualquer menção ao canal Atenção Vascaínos, qualquer compra que você fizer, eles vão mandar para qualquer lugar do Brasil esse copo exclusivo para beber a sua água, beber sua cerveja, beber seu refrigerante. Vale muito a pena. Muito obrigado ao querido Márcio Romano. Consuma, vá lá, arquibafc.com.br. O Vasco da Gama jogou hoje a segunda partida, segunda rodada da Copa Xerém, que está acontecendo no CT Vale das Laranjeiras do Fluminense, lá em Xerém. É um torneio preparatório para a Copinha que conta com Fluminense, Vasco, Botafogo e o O'Higgins do Chile. O Vasco hoje enfrentou o O'Higgins. Julião fez 1-0 para o Vasco em bola parada aos 10 minutos. Aos 16 minutos do segundo tempo, os chilenos empataram e olha, o jogo ficou pegado. Barros, volante do Vasco, foi expulso e o Vasco segurou o resultado até o final. O próximo jogo do Vasco, terceiro jogo e último, será no sábado, às 11 horas da manhã, contra os donos da casa, o Fluminense. O Vasco ganhou do Botafogo por 4-2 e empatou hoje com o O'Higgins. O técnico William Batista, que está preparando, como eu disse, a equipe para a Copa São Paulo para sua estreia oficial, mandou a campo Pablo, 3 zagueiros, Lincoln, Luiz Felipe, Vitão, depois Roger, JP, depois Leandrinho, Julião, depois Lucas Eduardo, Ícaro, depois Raí, Matheus, depois Barros, Paixão, depois GB, Rayan, Caio Dantas e depois André. Aconteceu uma polêmica em função de uma declaração dada, e é sempre importante, porque é um jogador importante, icônico na história do Clube de Regatas Vasco da Gama, o craque Edmundo Alves de Souza Neto, o Edmundo, campeoníssimo pelo Vasco. Edmundo, em seu canal, no Mundo Ed, ontem, durante uma live, fez uma divulgação de um fato que poucos sabiam, na verdade, acho que ninguém sabia, de que durante a discussão da SAF, ainda não havia SAF no Vasco, houve por parte de 2 dirigentes cruzmaltinos da gestão Jorge Salgado a promessa de um jogo
para comemorar os 25 anos do título brasileiro de 97 do tricampeonato. Carlos Roberto Osório e Vitor Roma, ex-vice de marketing, e Carlos Roberto Osório, vice-presidente geral do Vasco, disseram que iriam organizar, gostariam de fazer um jogo como se fosse um jogo que acontece com o Zico, por exemplo, todo ano no Maracanã. Seria um jogo que o Edmundo iria receber amigos, um jogo de vascaínos, acontecendo em São Januário para entrar no calendário. Mas o Edmundo disse que foi cancelado o jogo. Vamos ouvir o que disse Edmundo ontem no seu canal a respeito desse assunto. E já eu vou trazer aquilo que eu apurei sobre a resposta da Vasco SAF. Olha só o que falou o Edmundo. Eles tentaram ali me dar um cala-boca, como diz o César Sampaio. Porque disseram que ia me fazer uma bela homenagem no dia 21 de dezembro agora, quando o Vasco completa 25 anos do tricampeonato. Me chamaram lá e foi antes, vale muito a pena lembrar que foi antes da assinatura da SAF. Me disseram, vamos fazer uma bela homenagem, a gente quer ter um jogo teu anual em São Januário, igual tem o jogo do Zico no Maracanã. A gente vai fazer uma bela homenagem para você. Eu falei, cara, eu não preciso de homenagem nenhuma. Tudo que o torcedor do Vasco faz por mim já está de bom tamanho. Mas, cara, a gente se sente, é o legado, né? A gente se sente privilegiado. Conclusão, a semana passada me disseram que não vai ser possível fazer o jogo. Eu também não estava nem muito empolgado, porque parecia que eu tinha que trabalhar para que esse jogo existisse. Mas, enfim, eu misturei as coisas. Eu estou deixando bem claro, quem me procurou foi o Vitor Roma e o Osório. Né? Não tem nada a ver com a 777. Hoje, esses personagens, né, que representam o Salgado, o Jorge Salgado, eles eles mandam pouco. Né? E quem mandou me dizer que o jogo não vai acontecer foi o pessoal da 777. Eu entrei em contato com o pessoal da Vasco SAF através da assessoria de comunicação, da direção executiva da área de comunicação social, para entender o que aconteceu, se realmente houve esse cancelamento. Na verdade, o que me foi passado estava tudo ok, tudo acertado, foi contratada ou seria contratada uma empresa para fazer a organização, principalmente comercial do jogo, para se vender o jogo, para se ter condição de trazer todo mundo. Seria um jogo entre Vasco e Palmeiras. No entanto, tudo estava acontecendo, mesmo durante já o período de SAF, pós-aprovação. No entanto, a empresa que estava por organizar, isso o Vasco me passou, disse que seria temerário fazer esse jogo agora, porque o período de Copa do Mundo afugenta muito os possíveis patrocinadores. Empresas que poderiam, de alguma forma, ajudar a cotizar e fazer realizar o evento. Mas não está afastado. Tanto é a justificativa que me foi dada pela área de comunicação da Vasco SAF, que o Vasco faria o replantio, a melhoria do seu gramado de São Januário nessa época e foi alterado. Está sendo feito agora, exatamente para dar tempo. Mas a empresa achou melhor não fazer o evento agora e por isso o evento foi cancelado. Mas está de pé. Não se surpreendam se a gestão da Vasco SAF, o próprio Luiz Melo, que é o CEO da SAF, entrar em contato com o Edmundo até para esclarecer isso e deixar claro ao craque do Vasco, a um dos ídolos do Vasco, de que isso pode acontecer e vai acontecer. É a ideia, sim, para o ano que vem. Que as partes se conversem. Sem comunicação fica muito complicado. Que o Vasco possa se comunicar para que não tenha esse tipo de engasgo de informação. Mas, a princípio, o jogo foi cancelado exatamente pela premência de tempo para se organizar o jogo e também por conta de apoio publicitário. Impossível, já que numa época de Copa do Mundo, todos os patrocinadores estão linkados ao maior evento de futebol do mundo. Vamos ver o que vai acontecer. Aliás, sobre o assunto SAF, ontem nós íamos trazer aqui, acabou que o news foi diferente, estou trazendo hoje, você está vendo aí o documento que foi protocolado por 14 conselheiros do Vasco, fazendo reclamações a respeito da lentidão dos temas, dos assuntos envolvendo
o Vasco da Gama, SAF agora. Situações de contratações, de orçamentos, enfim, houve uma reclamação muito grande, todos eles achando que deveria ser mais célere tudo isso. Foram, na verdade, 3 pontos reclamados: o orçamento, plano e projeto para o futebol, quais são; um segundo plano, como acompanhar se esse plano, orçamento, está sendo cumprido nos termos do contrato, e quais os objetivos esportivos para os próximos 3 anos, que foram chancelados no Conselho de Administração pelos representantes da Vasco SAF, no caso Jorge Salgado, presidente, e um dos vice-presidentes gerais, Roberto Duque Estrada. Pois bem, eu entrei em contato com o Roberto Duque Estrada, e o Duque Estrada me deu a posição, e ele disse que vai haver uma manifestação também pública, vai se responder aos conselheiros, e ele me disse: a resposta será dada, e completou: o acionista tem direito de saber se está de acordo com as obrigações assumidas. Deu razão aos conselheiros na manifestação, porém, disse claramente que dá para explicar porque é um processo novo, um processo decisório diferente, baseado em critérios técnicos, e há uma questão de adaptação mútua, daqui para lá e de lá para cá, que daqui a pouco as coisas vão entrar nos eixos. A gente espera uma manifestação da Vasco SAF, da parte do Vasco, dos 30%, Jorge Salgado e Roberto Duque Estrada, a resposta desses conselheiros que estão fazendo essa cobrança. Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Você que quer proteger a sua casa, seu condomínio, quer proteger a sua família, procure o Cristiano na CG Segurança Eletrônica. Você está vendo aí o site para ver os produtos, o e-mail e também o telefone para você pedir o seu orçamento. O Cristiano atende também na região dos Lagos. A CG Segurança Eletrônica é top nessa questão de atendimento e de produto. Quero mandar um grande abraço, um abraço muito forte a um querido amigo, filho de Alexandre Torres, Diego Torres, que fez aniversário ontem. Diego, que é neto de Carlos Alberto Torres, volta e meia aí nos shoppings da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, a gente se cruza e o Diego é sempre muito educado. Grande abraço, Diego. Um abraço para você, fique com Deus, muita saúde a você e ao seu querido pai também. E muita saudade do seu querido e amado avô, o capitão do tri, o querido Carlos Alberto Torres. Amanhã de manhã tem o Acorda Vascaíno, estarei bem cedinho no canal Ave Mais. Às 10 da manhã tem o Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. E à noite nós estaremos aqui com o AVNews. Qualquer notícia, qualquer informação, a gente vem com o Expresso ou então com um boletim extra no canal Ave Mais. Grande abraço a todos vocês, um ótimo final de quinta-feira. Tchau, turma.